Eu vou fazendo aqui uma espécie de inscrição, quem quiser, mas também a gente fica no esquema de levanta a mão. Mas quem quiser me dar um alô, tem uma pergunta tal, eu anoto aqui e aí a gente pode até fazer em bloco, se tiver mais perguntas, a gente faz um bloco e aí o pessoal vai respondendo. Umas dúvidas, só para iniciar. Se apresenta antes aí, pessoal. Eu sou Túlio, eu trabalho com sustentabilidade, sou blogueiro também, moro em São Paulo, sou nascido em Rio Claro, há 6 anos lá em São Paulo. Também acompanho bastante as coisas mais pela internet e tal. Estou voltando a me inteirar sobre o que está acontecendo em Rio Claro. E até a minha pergunta é exatamente porque o Lucas me falou que surgiu alguma coisa de ter um Wi-Fi numa torre. Que o Hotmart queria colocar. Eu queria saber mais sobre isso, como é que está rolando. Alguém quer? Eu posso falar, mas aqui. Será que tem alguém falar o que eu sei? Tem alguém da área da comunicação aqui da prefeitura que tem informação? Da prefeitura. Bom, tem, tá? Que até onde eu sei, tá funcionando. Temos a última informação que eu tive foi que tinha mais de 8.000 pessoas cadastradas em questão de 4 semanas de implantação, estão nas caixas d'água que a gente tem espalhado por aí pela cidade. Eu sei que tem todos, eu não sei se... Tem, o programa de... esse programa de internet grátis que está se implantando em Rio Claro, ele tem um nome, inclusive discutido no Brasil inteiro, que chama Cidade Digital. Que entra na discussão da internet, da internet, não só a internet grátis para todo mundo, mas montar um sistema de comunicação, né, de TI, de tecnologia da informação dentro da prefeitura que funcione, né, que as secretarias se conversem, etc. Em Rio Claro, isso aí está sendo implantado em várias fases, né, fase 1, 2, 3, 4, 5, acho que se não me engano até fase 7. E a gente está atualmente na fase 2, se não me engano, que é pegando algumas áreas com internet grátis. Então aqui, por enquanto, é só internet grátis que está sendo implantado. Parece que tem umas 3 torres já funcionando. Está na fase 2. A ideia é que isso avance bastante ainda. Tem alguém aqui que utiliza? Então, em casos abertos, né, aparece lá para você ter conexão, mas você não consegue conectar. Porque para você conseguir conectar, você tem antena, o decodificador dele, e se dependendo do seu roteador, você comprar um adaptador, o sinal se tornar o Wi-Fi. Então você não consegue conectar. Mesmo se você estiver no centro, né, tiver um celular com Wi-Fi, você já dá para conectar lá, vai pedir você colocar seu CPF, sua senha, mas mesmo assim você não conecta, você não consegue fazer o login. Tantas pessoas que falam que se tornam 8.000 pessoas, isso. Eu ouvi lá eu trabalho lá no SESI, né, na parte de teatro. E uma vez eu estava conversando com uma moça que trabalha na prefeitura, que foi no teatro, e falou que uma pessoa conseguiu conectar na primeira semana. Sei lá, 1.000 pessoas que se cadastraram não conseguiu utilizar. Então, assim, se você não tiver equipamento todo, tipo na sua casa, você não consegue acessar. Além do equipamento, esse cadastro de 8.000 pessoas, o que eu acompanhei, o material que a prefeitura soltou aí para estar divulgando junto com o projeto, esse primeiro acesso vai te direcionar para uma página que você tem que cadastrar, fazer CPF, uma série de coisas, e depois tem que protocolar toda a sua documentação, xerox, a sua documentação na prefeitura. E se você tiver um débito, sei lá, se você pagar IPTU de fevereiro do mês passado, você não consegue se conectar, você está conectado no CPF da casa. Bom, aí eu acho assim, esse debate é bom porque aí já está surgindo demandas que a gente pode, lógico que a gente tem que fazer uma verificação, né? A gente pode de repente, dentro desse bloco, vir com uma resposta, cobrar da prefeitura uma resposta, mas eu acredito que tenha demandas para sair propostas para melhoria ou pelo menos informação desse sistema do que está sendo trabalhado, né? Acho que a gente pode aí de alguma forma pensar numa redação que caiba enquanto proposta, né? Acho interessante, acho super relevante essa questão da internet gratuita, que vai contemplar o acesso realmente, um acesso verdadeiro, uma democratização do acesso à internet, né? Uma outra informação que eu tive é que ela, pelo fato de a velocidade ser
reduzida, alguns sites como o YouTube, por exemplo, ela é bloqueada, vai ser bloqueada O que eu por causa da sei- velocidade. O que eu sei de site de vídeo, realmente, se fosse liberado, não ia ter internet para ninguém, porque ia todo mundo assistir, ia sobrecarregar e ninguém ia acessar. Aí também os técnicos aí podem informar para a gente como que funciona essa questão de transferência de rede para se é possível um dia a gente ter acesso ao YouTube dentro de uma internet gratuita. Claro que é. Claro, isso é verdade, se o usuário tiver uma certa paciência, por que não, né? Espera o vídeo carregar e eu acho que Pode demorar um pouco mais. é uma censura, né? A questão em geral, quando essas empresas vêm oferecer projeto, provavelmente foi oferecido por uma empresa, não foi por um grupo de hackers. Seria muito mais legal. É verdade, porque os hackers é que criaram a internet, né? Isso que a gente chama de bandidagem na rede é cracker, que é diferente de nada. Se a internet existe é porque existia um pessoal pensador que foi desenvolvendo esquemas, inclusive, para poder construir a rede. Em geral, eles sempre vendem essas coisas assim, preocupação jurídica, cadastro, CPF, não sei o que, cria, aí tem que. Aí chega no jurídico da prefeitura, não, porque se o cara usar uma foto por alguma coisa, a prefeitura vai ser processada, porque é o IP dela. É isso que a gente tem que lutar para mudar. Né? Porque não tem muito sentido isso. Você imagina, a lógica do quando você dá coisa para pobre, você tem que tomar todos os cuidados. Quase um pouco isso, entendeu? Agora mesmo, na Lan House, parece que foi aprovada uma legislação que você é obrigado a chegar na Lan House e entregar seu RG e anotar. O cara vai usar lá o computador na Lan House e não sai disso. Num hotel 5 estrelas, você desce ali, não tem nada disso. Está ali a rede, você é hóspede e você usa, certo? A rede do coisa. Às vezes o cara põe senha e tal, mas aí pode até pedir senha. Mas não tem todo um esquema de. Então tem essas questões e a gente precisa discutir isso juridicamente. Porque se fica criando muitas burocracias, a rede acaba sendo inacessível. As pessoas acabam não acessando a rede. Você acha que nesse sentido, então, a internet gratuita, a função dela aí foi só a gente poder acessar mais burocracia do Estado? É isso que você está dizendo? Né? O que acaba acontecendo, o que acaba acontecendo, o que eu acho é o seguinte: você não pode oferecer a internet para obrigar as pessoas a pagarem IPTU. Eu discordo disso. Entendeu? O cidadão, porque aí você vincula isso a uma questão, ou é um direito do cidadão, né? Que tem que ser. Você não pode impedir uma criança de se matricular na escola pública se o pai dela não paga IPTU, não é verdade? Essa legislação. Então, assim, você não pode também vincular, porque você tem que ter a ideia de que a internet é um direito humano para que todas as pessoas possam buscar acesso ao conhecimento, inclusive. Se você pensa que o conhecimento está no virtual, tem muita coisa. Aqueles que têm menos precisam mais. O cara que está desempregado precisa mais da internet do que está empregado. Ele precisa buscar, inclusive, emprego hoje no carro, não sei o que, ter um e-mail. Então, você não tem como pagar o IPTU, ele talvez precise mais da internet do que. Então, não dá para, por exemplo, associar dessa forma. É bacana começar a fazer essas conversas, porque. E outra, que tipo de documento? Para que é o cadastro? Vamos discutir com o comitê gestor da internet se isso é preciso, se existem diversas legislações que permitam a gente fazer de um outro jeito, e existem. Porque até para que ela seja uma política pública de sucesso, ela precisa ser utilizada. Porque senão vai ser um baita investimento sem ninguém usar. É dinheiro público jogado no lixo. Se tem 1000 e é só um, aí não é legal. Então, a política pública, para que ela atinja, ela tem que ter. Ela tem que ser dadivosa. A política pública tem que ser na lógica da dádiva. Eu
saiu uma manchete aqui no jornal, eu ouvi dizer que a internet gratuita, ela não é uma coisa ilegal, assim, feita por baixo dos panos. Não sei se isso é verdade. Diz que a Telefônica não permitiu, a Embratel também não. Eu não trocaria, eu tenho a Speed, eu não trocaria pela internet gratuita. Então, mas aí é uma opção tua, porque você tem recurso provavelmente para pagar o Speed, né? Então é aquilo, se você agora, quem não tem, aliás, o legal é que a internet gratuita fosse tão boa que você trocasse porque ela é melhor do que o Speed. É como a educação pública, seria legal que a educação pública fosse melhor do que a educação privada. Para você pudesse escolher, olha, eu quero estudar numa escola particular porque eu sou muito rico e não quero me misturar com aquele bando de pobres. Mas a pública é melhor, ou é tão boa quanto. Na questão das teles, tem um debate aí que é outra discussão que a gente vai ter que fazer. O que acontece? Eles dizem o seguinte, que a concorrência é desleal. A prefeitura pega, né, faz dumping, ela distribui, a pessoa acaba não podendo, não comprando aquele pacote dela. Então, se você quiser comprar da Telefônica, eles têm aqui o satélite, distribuição, a rede e tal, se você quiser comprar deles, eles falam, não te vendo porque você vai dar de graça. Ou seja, ao contrário, eles é que estão forçando uma venda, né, obrigando você a pagar mais caro por algo que, em tese, tem que ser um direito teu, o acesso à internet. A gente tem que pensar a internet hoje na lógica assim, de água. Não é que eu falo que é água, assim, tem que chegar água em casa, tem lá, o serviço público vai ter que levar o saneamento básico, tem que levar a internet. Entendeu? É tão importante você ter acesso à rede quanto ter acesso à rede de esgoto, à rede mundial de computadores, como ter a rede de esgoto. É tão importante quanto, não existe dicotomia mais. Mas as empresas vão ter que se adaptar à nova realidade também. Então, a gente vai ter que enfrentá-las, confrontá-las. Disputa para a tele hoje é muito dura. Eles, para vocês terem uma ideia, todos os meios de comunicação do Brasil juntos, eletrônicos, eles somam um PIB na faixa de 18 bilhões de reais. As teles, 200. As teles, Telefônica aí, TIM, Vivo e tal, eles são 10 vezes maior que Globo, SBT, todas as rádios do Brasil, todas as TVs do Brasil. E juntando jornais, veículos, etc., eles são 8, 9 vezes maior. Então, eles são muito poderosos e são grupos internacionais. Agora, é um enfrentamento que, enquanto sociedade, a gente vai ter que fazer. A gente não pode aceitar que os preços... E outra, tem outras distorções. Assim, desculpa, mas, por exemplo, o custo que a gente tem aqui para acessar a rede, o Sérgio Amadeu, que é o cara do CGI, fez uma conta hoje, pelo que a gente usa de banda, é 10 vezes mais caro do que na Inglaterra, no Reino Unido. Isso é absurdo, cara. Isso é absurdo. Eu jogo todo dia, assim, jogos online e tal. Eu tenho uma frente só de caras gringos, assim. Eu tava conversando com um deles, ele falou que ele paga $19 uma conexão de 50 metros. De 50, parece que de 100 é coisa de 25. É coisa muito, sabe? Ou seja, 40 reais você paga aqui por quanto? 1 mega. 100 vezes, né? Mais caro. Ou seja, o que eles estão vendendo lá, inclusive, imposto não é. Mentira. Não tem, eles estão desonerando isso. É mais caro, muito mais caro aqui do que lá. E outra, chega só em alguns lugares onde eles têm interesses econômicos. Eles preferem vender para 40 milhões de brasileiros a esse preço do que para 200. Então, esse é um confronto que a gente vai ter que fazer. E nas prefeituras isso é possível. Chegar aqui e falar, dane-se, vou bancar que a disputa, vou botar rede e dane-se as telas. Processo o erário público, entendeu? E vai para a justiça, vai para o Supremo Tribunal Federal. O pessoal da Marcha da Maconha não foi e não ganhou? Ué, e por que a gente não pode fazer essa disputa também até o Supremo para defender os interesses da sociedade? Eles não são donos do ar, isso é ar, entendeu? Tele é ar, gente.
E boa parte desses backbones que eles saem falando aí, que são os sistemas de transmissão, foram construídos com dinheiro público. Então a gente precisa começar a enfrentar mesmo. Na Espanha tinha um movimento, desculpa aqui me empolgar, mas na Espanha tinha um movimento que assim, a minha banda, eu abro a minha banda, eu em casa, por exemplo, tá lá, eu uso Wi-Fi sem senha. Porque o que acontece? Quanto tempo eu fico em casa? As 8 horas que eu durmo, 7, 6, ultimamente eu estou dormindo 6 assim. Então, esse período que eu durmo, mais 4, 5 horas, no máximo. Todo o resto do dia, o meu Wi-Fi não é utilizado por ninguém. Certo? Aí eu vou usar na minha editora. Aí à noite, tá lá, fica sendo usado por ninguém. E ninguém pode usar. Ué, mas eu não estou pagando para usar o dia inteiro? E se eu quiser dar para alguém aquela minha banda que eu não estou usando? Ela não pode nada. Temos que pegar e começar a discutir isso. Por que eu não posso compartilhar com o meu vizinho o Wi-Fi? Ah, não, porque aí a legislação, então eles vão começar a criar problemas. Outro dia tinha um artigo de um sujeito no Instagram, bastante conhecido por sinal, onde ele dizia: se todo mundo for acessar o YouTube, vamos ter problema de tráfego na rede. Mentira, mentira. Basta ler o livro do Chris Anderson chamado Grátis, Free, para vocês verem que é bobagem. Mas essas bobagens vão ficar sendo repetidas aqui para dizer para a gente que, olha, temos congestionamento e tal. Essa coisa do... você baixar um vídeo na internet, se você estiver baixando o vídeo demorar um pouco mais, não é motivo para você impedir baixar. Vai demorar um pouco mais. Outras pessoas não entram todas ao mesmo tempo. Congestionamento de rede é uma coisinha um pouquinho mais complicada. Agora, se a prefeitura comprou o pacote X de dados, seja quando for, se começar a criar demanda, qual que é? Tem que ampliar. E se ampliar é bom. Por que é bom? Porque o prefeito vai começar a ser elogiado por isso. Então tem que pensar com cabeça grande. Vamos ampliar, vamos botar mais, vamos botar mais. Não é botar assim pequeno, bota mais, amplia. Quanto mais gente estiver usando, o prefeito que fizer isso, botar toda a cidade com banda larga aí de graça, investir uma boa grana nisso, parar de fazer as coisas. Esse cara, meu, sim, sabe, difícil, às vezes vem junto, tu vai parar de pagar teu speed, entendeu? Quem não quer economizar 50 por mês? Eu pago 89, eu tenho. Agora a gente vai pensar em levar sobre mais positivo. Porque assim, teve bastante gente que foi chegando depois, que a gente fez a primeira fala. Nesse momento a gente tem essas exposições dos nossos convidados para fazer essa provocação. A gente vai ter esse momento, a gente tem mais ou menos uns 10 minutos ainda nesse momento de troca, de diálogo mesmo. Depois a gente passa para um momento de pré-conferência. Então, as conferências elas servem para elencar propostas para o município. Então, se a gente tem, por exemplo, a crítica, como você contou, da visão econômica ligada à internet, qual proposta que você faria para o governo pensar em avançar nessa ideia? Posso falar uma coisa? A gente vai avançando nessas questões. Para não ficar... Primeiro, assim, estou falando isso tudo, aquilo que você já tem em Manaus, mas é preciso reconhecer o seguinte: a ampla maioria das cidades do Brasil não tem isso. Não tem isso. Então vocês estão um degrau acima da maioria, da ampla maioria das cidades. Agora é preciso ver como subir essa escada. E aqui, nesse sentido, acho que já é uma proposta. Ou seja, desburocratizar, estudar a legislação para ver como ampliar o acesso, para ver como faz uso real do que já está colocado. Entendeu? Ou seja, eu acho que uma conferência como essa, se vocês têm um espaço já de rede, vocês devem dedicar boa parte para discutir isso, o funcionamento amplo disso. Isso é a grande conquista hoje do espaço da cultura e da comunicação. Manda lá para cá. Acho que a gente podia pensar também que uma coisa que me preocupa um pouco é que a gente discute o acesso, é só o sinal da internet, né? Mas tem todo, meu amigo ali falou, todo o aparato que a gente precisa para acessar. Não é só o sinal chegar na minha casa, precisa de um computador. Por isso que eles de repente, com o objetivo voltado para a área cultural, né, a questão da coisas que eu acho que seria mais útil, mas eles se preocuparem em disponibilizar Cuiabá, essa cidade toda, foca então na internet de qualidade, em pontos, em praças de cultura, que são as escolas,
disponibiliza salas, que já está comprado uma agenda profissional, se o cara não tem equipamento, disponibiliza dentro de todas as escolas do município uma internet decente, com salas abertas, o pai do aluno quiser lá acessar, usar a internet, ele vai, entendeu? Essa escola é uma forma de difusão de conhecimento de cultura, tem que agregar essas funções, né? Deixa eu só, fica enquanto proposta aqui, Binho, não sei se seria viável, como que o regimento até se prevê alguma coisa disso. Se você, de repente, conseguisse captar alguma forma de redação, como está sendo colocado aqui, durante o diálogo, ao invés de a gente parar o diálogo para fazer, você vai. E aí se contempla, a gente só vê no final, se contempla a redação. Será que funciona? Pode ser assim, pessoal? Ó, já que é um debate de cultura digital, vou propor aqui para vocês uma coisa que eu já propus lá no Espírito Santo, em Vitória, tá? Eu acho bacana assim, esse rola. Criar as praças da cultura digital. Praças públicas. O que é isso? Você pode colocar lá um espaço da meta-reciclagem, um espaço de software livre e uma banda de upload uma banda larguíssima. Um espaço para subir e descer coisas que o cara fosse lá usar para fazer essa coisa que ele não consegue fazer no YouTube, aqui ainda na casa dele, mas que ele pelo menos use essas praças. E lá você tem reciclagem do computador, o cara entrega o computador dele já usado, a garotada faz o curso lá, faz convênio com a escola técnica, a gente capacitando pessoas para mexer em software livre. Então, você pode pegar 5, 6 praças aí que estão meia caídas, né, em diferentes lugares da cidade e falar praças da cultura digital e bota tudo ali e cria um grande centro de pensar, de criar políticas, etc. Uma proposta aí para Rio Claro. Excelência no acesso à internet. Porque eu acho que Até ele falou, fazer o que não vai bem, acho que isso aqui eu já vou dar a palavra para o Coringa, só para apimentar um pouco mais esse debate dessa proposta. Acho que em outras pré-conferências, de repente na de ontem até surgiu, não sei se surgiu, mas existem propostas de vereadores querendo fechar as praças de Rio Claro. A nossa igreja da Matriz já é toda gradeada e agora quer que na Praça da Santa Cruz venha grade. E a gente vem com uma proposta de colocar a gente na praça. Então, acho que claramente o mundo, né? Imagina uma praça dessa com um espaço de internet de uma banda larguíssima. As pessoas vão estar usando o tempo todo aquilo para pôr o cara para fora. Vão conhecer. Aliás, seria uma cidade de referência nessa cidade. Você já tem aqui um projeto de banda larga. Coringa. É um mago. Bom, primeiro que sou da secretaria também, falei contigo aí no telefone. O motorista tá perdido aí. 73 pelo 37. Isso, seja bem-vindo à cidade de Rio Claro. É uma satisfação aí ter você contribuindo com a nossa pré-conferência. E acho que um pouco, eu listei várias coisas aqui, mas primeiro que eu listei, você já deu na lata aí, foi a questão das cidades que são cidades digital. E hoje isso é muito prematuro. Está surgindo, eu não tenho esse dado, não sei se vocês três têm, quantas cidades são cidade digital hoje no Brasil, ou então que tem internet gratuita. Então, às vezes, essa ansiedade que a população de Rio Claro tem essa questão de a internet gratuita já tem que estar funcionando, tem que baixar vídeo, tem que baixar música, tem que baixar não sei o que, tem que não sei o que, tinha que ser assim, tinha que ser de tal jeito e tal. Então, acho que até mesmo aproveitar o espaço como a pré-conferência de cultura digital e comunicação, que é a primeira vez na história que Rio Claro faz uma conferência de cultura, surgirem essas propostas para avançarem, porque realmente, como é um processo novo, talvez a melhor ideia que o governo tenha apresentado não seja a melhor ideia, ela é uma ideia de tantas outras. Então, acredito que esse seja um espaço para auxiliar o processo de internet digital, internet gratuita e cidade digital, que ele avance mais acelerado. Ele poderia demorar muito mais, mas ele pode avançar muito mais rápido.
A ideia de praças, de internet grátis, assim, o Centro Cultural a gente tem debatido muito, eu, Binho, Orlando, Secretaria de Cultura, tem debatido muito de transformar isso aqui de fato num ponto de encontro que a pessoa pode acessar a internet grátis. E, inclusive, vai ter dia 8 o encontro do Facebook, aí do Grupo Rio Claro, aqui no Centro Cultural. Então, ser um ponto, dar um pontapé inicial de ser uma praça digital aí. Uma proposta que até o Renato colocou. Outra coisa, Renato, sabe que me incomoda muito o ECAD? Eu tenho uma briga histórica com o ECAD. Eu tinha um bar aqui do lado, chamado Guenoma. E o Guenoma, ele era um bar que comportava ali umas 250, 300 pessoas, e o ECAD ele cobrava absurdamente caro. Ele abria de quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, ele ia na sexta-feira, que na época era ligado ao samba, sábado era rock, domingo hardcore, só que o samba pegava, estralava, voltava a casa. E o ECAD ele pegava pela sexta-feira ali, o maior fluxo de pessoas, e cobrava muito caro. E eu nunca paguei o ECAD. E se eu montar um bar de novo, eu nunca vou pagar o ECAD. Faz bem. E eu comecei a fazer algumas pesquisas que os municípios começaram a adotar essa forma também de não pagar o ECAD. Joga para a justiça. E sempre que ia para a justiça, o ECAD perdia. Sim, algumas exceções, o ECAD ganhou em alguns lugares, perdia. Que órgão regulador que regula, órgão regulador, uma redundância, qual órgão que regula a ação do ECAD? Como que isso ele tem autorização de quem para funcionar? E como existe a possibilidade desse ECAD deixar de existir? Outra pergunta, as concessões públicas. Hoje o Claro ele é muito forte no que se diz respeito à comunicação. Até a gente também fez esse debate, acreditava que fomos contemplados com o público legal, que a pré-conferência de cultura digital e comunicação seria uma das que teriam mais público para fazer esse debate. Por quê? Hoje a gente tem 2 jornais diários, 2 jornais semanários, 2 sites que são bem movimentados, o canal Rio Claro e a Rio Claro. Tem um site de lazer e entretenimento, Visita Rio Claro. Enfim, tem vários blogs, a gente começou a listar os blogs em Rio Claro, tem muito blog de banda, blog de gente, blog de não gente, blog de tudo quanto é coisa. Então, assim, é muito latente a comunicação. Porém, tanto os jornais quanto TV, tem uma TV, 2 TVs, uma comunitária e uma, acredito que seja educativa. Aqui é a transmissão da TV Cultura. Educativa. Porém, assim, ainda não existe aquela fiscalização, por serem concessão pública, deveria ter uma fiscalização se estão cumprindo realmente o que elas deveriam ser. Então, assim, como que se cria dentro do município um órgão fiscalizador dessas concessões públicas se elas estão cumprindo o papel dela? E se existem esses órgãos fiscalizadores, eu estou citando algo que não existe, ou se existe, em quais lugares que existe. Bom, começar pelo ECAD. Muitas conquistas a gente garante na desobediência civil. Eu acho que não pagar o ECAD é um belo ato de desobediência civil. ECAD, para vocês entenderem, é um pouco que é a CBF do futebol. A galera que fala mal do Ricardo Teixeira, se conhecesse o ECAD, falaria mais mal ainda daqueles pilantras que estão lá. Então não há problema de chamá-los de pilantras e não tem problema nenhum de fazer esse debate, inclusive com os representantes do ECAD, dizendo assim, vocês estão roubando do patrimônio cultural brasileiro uma grande possibilidade de difusão e distribuição. Tem uma CPI no Senado hoje do ECAD, tem uma CPI na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro,
assim, eu pus no blog não muito tempo, um pouco foi a CPI anterior, né? Infelizmente, nós temos uma ministra da Cultura que tem compromissos com o mercado, né? A Ana de Holanda, ela acabou se associando a essa turma para garantir a manutenção do Ministério. Então ela faz uma política muito coladinha lá com esses interesses. É como se, e ao pouco também, o ministro dos esportes tivesse relação com o CBF, a gente sabe que tem. Aí vai ter que ser combate. Então essa CPI, por exemplo, eu tenho uma lista lá que chama Mobiliza Cultura, que eu participo, tem o pessoal indo para Brasília, músicos, muitos músicos, para denunciar o quanto eles têm perdido de recursos por conta do ECAD. Olha, gente, um músico vai fazer um show dele, ele paga sobre o ECAD para poder tocar suas músicas. Coisa absurda. E ele não vai receber depois, aí isso daí se perde na burocracia, ele recebe Então, assim, tem uma série de esquemas de arrecadação, e eles têm manutenção de escritórios. Parece que o ECAD tem 300 advogados. Eu pergunto para vocês, algo sério tem 300 advogados? Só coisa de máfia. Só a máfia tem 300 advogados, né? Então, o ECAD é um pouco esse esquema. Então, eles sustentam essa grande... Aí, se você comprova, faz uma atividade cultural, por exemplo, aqui na escola, e bota a música para tocar no Chico Buarque na semana cultural, eles podem cobrar ECAD sobre a execução das músicas, gente. Mas não o patrimônio cultural do brasileiro. Bem, enfim, tem que combater, tem que ir para cima. Concessões públicas, tem um debate sobre a regulação da mídia no Brasil. As pessoas às vezes fazem confusão. A TV não é do cara que tem a TV. Ela é algo que a sociedade concede para uso de um grupo. E tem período demarcado. Hoje no Brasil, 50% das rádios estão com as suas concessões vencidas e não se faz nada em relação a isso. Enfim, vai ter que se debater a regulação da mídia no Brasil. É um debate polêmico, porque os grandes donos dos veículos de comunicação dizem que isso é censura. Só que, por exemplo, tem na França, tem em Portugal, tem na Inglaterra, em todos os lugares desses países que não têm governos ditatoriais, a mídia é regulada. Nos Estados Unidos, numa cidade como Rio Claro, você é proibido de ter a rádio e o jornal, ou a rádio e a TV, ou a TV e o jornal, que isso se chama propriedade cruzada. Você só pode ter um ou outro, para você não ter o monopólio da comunicação naquela cidade. Lá, no tempo da democracia liberal, isso funciona. Aqui isso é censura. Então a gente vai ter que discutir. Ninguém está querendo que fiscalize que a rádio vai sair, a notícia, não é nada disso. Tem uma legislação, né, que, por exemplo, você tem concessão, renovação, que seja cumprida. Então hoje não tem. Mas você pode denunciar para o Ministério Público, se porventura, por exemplo, vamos pegar uma coisa assim mais, uma rádio estiver um programa homofóbico, né? Olha, se você vê um gay na rua, apedreje que é do demônio. Você vai lá, grava o programa, entrega ao Ministério Público e pede para tirar do ar. Né? Entra com um processo e tal e consegue. Aquele bobão do João Kleber lá faz um programa na televisão. Por quê? Porque todas as piadas que ele fazia eram de conteúdo racista, homofóbico, tinham problemas com a questão da mulher e tal. O Intervozes, um grupo de comunicação, junto com o pessoal do Largo São Francisco, entrou com o processo e conseguiu tirar do ar a MTV por alguns dias, a Rede TV por alguns dias, e aí conseguiu caçar